Salve, salve galera, estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube desta semana que teve Cruzeiro em campo, hein? A Vitória Cup e o Mundial tá quase acabando. E o Atlético tem jogo treino, hein? Nós vamos debater tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, porque primeiro eu tenho esse recadinho maravilhoso para você. Olha aí, o Silão vai colocar na tela este QR Code que tá do lado de cá, ó. Acertei, ó que maravilha. Acesse esse QR Code que tá aqui na sua tela, porque nele vocês vão encontrar as melhores opções dos cursos aqui das faculdades Kennedy promove. Presencial, EAD, semipresencial, toda forma que vai enquadrar certinho no seu tempo, no seu horário e no mais importante, no seu bolso. Acesse esse QR Code aqui e faça parte das faculdades Kennedy promove. Você vai estar, ó, voando igual o Al Hilal, o Chelsea, o Palmeiras, o Fluminense, todos no Mundial. Falei só para rimar, tá? Vamos começar então a debater o futebol nacional? Você, eu e Ângelo Drummond. E aí, Paulo? Bom, velho? Beleza, você? Até falhou a voz aí, hein? Falhei um pouquinho. Ê, papai. Falei igual o Cruzeiro. Ê, o frio garrou na garganta. Olha como é que eu tô encolhidinho aqui. Ah, papai, o homem tá encolhido, mas Maicão do Barreiro do lado de cá Bom tá demais. ali, ó, tranquilo, o homem nem sente frio, tá quentinho demais aqui, né, Maicão? É isso, né? Vamos esquentar mais ainda com o programa de hoje, né, Paulo? Vamos esquentar com esse programa e vamos começar então, moçada, falando do que o Anjo já trouxe aqui, ó. O Cruzeiro, depois deste longo e tenebroso inverno, desta pausa das férias pro Mundial, voltou a campo para um jogo treino, um amistoso que valia até troféu, rapaz. Troféu contra o Defensa e Justiça da Argentina. Tá aí as imagens na tela. Ângelo, um jogo que podia ter 44,14 substituições e era só para testar, né, essa volta das férias. Ou você acha que o Cruzeiro já tinha que chegar voando? Ah, eu gostaria de ver o Cruzeiro já voando em campo, né? Porque os jogadores tiveram pelo menos uma semana de preparação para essa partida, mas parece que não foi suficiente. O time voltou muito aquém do que terminou o primeiro semestre. Alguns jogadores bem apáticos em campo, principalmente no setor defensivo. E o ataque também criou muito pouco, mas eu gostaria muito de ter visto o Cruzeiro assim como terminou o primeiro semestre. Não como foi contra o Vitória, que não praticou nenhum tipo de futebol, mas naquelas partidas memoráveis contra o Flamengo, contra o Palmeiras, partidas contra o Fortaleza, que o Cruzeiro mostrou um grande futebol e foi taxado aí como um dos favoritos ao brasileiro. Se pré-julgar a partida de ontem, o Cruzeiro vai estar cabeçando mais no topo da tabela, não. Mas você concorda comigo? Porque já começo com a ideia, Maicão, do seguinte: a zaga foi formada por Fabrício Gamarra. Gamarra que nem nos planos estava mais. O ataque começou com o Kenji. O meio-campo não foi aquele com o Lucas Silva. Ou seja, o Jardim ele aproveitou esse primeiro tempo, esses primeiros 35 minutos do jogo, só para colocar uma rapaziada que, de repente, estaria melhor condicionada nessa volta. Ou você acha que não era isso? É a famosa prova do Enem, né, para os jogadores. Eu acho que essa é a última oportunidade que o Jardim vai ter de observar essas peças, nas quais ele ainda tem dúvida, né, se pode ajudar ou não o Cruzeiro, porque depois desses amistosos já volta com tudo no Brasileiro, para defender as primeiras posições. Sim. Copa do Brasil contra o CRB, que vem bem na segunda divisão, e é só, né? Na Sul-Americana foi desclassificado. Mas assim, vão ser jogos difíceis, decisivos, e o Jardim, claro que ele não vai fazer apostas nessa partida. Então acho que ele usou bem esse jogo contra o Defensa para poder observar esses jogadores. Assim, assistindo o jogo, achei o jogo muito ruim, né? Típico de amistoso mesmo. Acho que o mais legal mesmo foi esse chute do Gabigol, né, no segundo tempo, foi um lance bonito. E uma tabela com o Caio Jorge também, que ele chutou de bico.
Exatamente. Eu acho que foi o que teve de melhor pro Do Cruzeiro. Cruzeiro foi. É. Mas o jogo muito ruim, gramado ruim, estádio vazio e E assim, o Kleber não traz Chuva, tanta sorte chuva, também, novamente chuva. né? E o muito Kleber, ruim. jogar no Kleber... Só não chove em Belo Horizonte. Jogar no Kleber Andrade pro Cruzeiro lá em Cariacica dos últimos tempos aí não tá dando bom, não. Eu acho que ele empatou com o Democrata. Empatou com o Democrata de Sete Lagoas na última rodada do Campeonato Gol do Mineiro, Bruno Rodrigues, da né? primeira fase de exatamente. 2024, se eu não me foi, acho que engano. ano passado. 1-1, terminou o jogo. Não, foi 2023, porque o Bruno Rodrigues já tava Então no... foi 23? É, aí, foi gol você de vê. falta dele. O Cruzeiro teve 2 jogos no Kleber Andrade memoráveis. 2-5 a 0 ou 5 a 1, um com o Flamengo e outro com... O Flamengo foi 2x1. 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 Marcelo Ramos e 2x1 Paulinho. Flamengo e 2x1 com o... Não, e 2 vezes ele goleou o time local, que eu não lembro se é o Deportivo, não Ou o lembro Rio qual que é Branco. o time. O Rio Branco, foi o Rio Branco. 2-5-1 em jogo amistoso com o Rio Branco, lá atrás. Aí veio uma derrota e um empate com o Flamengo, esse com o Democrata, e agora Perdeu pro Fortaleza e hoje perde e ontem perdeu de Fortaleza, e novo. agora teve o Defensa, mas é aquela história. O Jardim, para esse primeiro jogo, era o jogo de tirar a zica. Tirar a nhaca, sabe aquela nhaca de férias? Desenferrujar, né? Desenferrujar, porque os caras chegaram 7 dias só de trabalho. Perdeu a invencibilidade, 12 jogos. Não, mas é um amistoso, Anjo. Aí não, aí é querer demais também, né? Pra mim, eu não considero nem um amistoso, porque pra mim é um jogo treino. Porque quando você pode trocar trocentos jogadores em campo, troca um time inteiro, você desconfigura todinho o jogo. Você desconfigura. O problema, Ali Paulo, vira o problema é jogo que... treino para poder observar peças. Mas vai para estatística, vai para confrontos entre Cruzeiro e times argentinos, tem a torcida que pagou ingresso para ir no jogo, tem o torcedor do Cruzeiro do Espírito Santo que está sendo muito prejudicado com as atuações do time lá. Então acho que isso tem que se reverter e precisa mudar essa chave no domingo, porque... Poxa, o torcedor do Espírito Santo também merece uma vitória. Não, Na Vitória Cup. Porque senão vai virar derrota Cup. Merecer a vitória é sempre. Só que o torcedor, pelo menos eu acredito que esse torcedor que foi ao campo, ele já foi ciente que era um amistoso. Sim, bateu como palma se depois do fosse- gol. É igual a Florida Cup, que o Cruzeiro teve no início do ano. É jogo só pra poder esquentar a Que rapaziada. isso, em Miami, Cariacica, Ah, de Ponte Aérea. Pensa. Golzinho. Hein? E eu sou mais Cariacica que tá mais pro nosso lado aqui, ó. É nosso mais território. fácil pra nós. Eu acho que o nosso torcedor... Só pegar o trem. Acabou. Eu acho que o torcedor também não tá muito nem aí, assim, pra esse jogo. Tanto é que o público ontem foi minúsculo, Mas é né? aquilo que a gente falou, né? A chuva atrapalhou. A chuva pra mim foi o também. que atrapalhou. Atrapalhou E aí o Cruzeiro encerra essa participação desses 2 amistosos na Vitória Cup domingo contra o Banfield. Ou Benfield. Banfield. Ou Benfields. Banfield que Depende ganhou jeito do que Desportivo quiser. no primeiro jogo. Ganhou do Desportivo. Ah, e detalhe, nós esquecemos de falar aqui que o Defensa já tinha realizado um amistoso antes de vir disputar contra o Cruzeiro. Ganhou de contra 8 a 0. o Vélez. Empatou Ah, não, ele- contra o Vélez. Ah, tá. O último antes dele vir. Aham. Empatou em 0x0 no primeiro tempo e ganhou de 1x0, ganhou de 1x0 no segundo tempo, nesse mesmo formato de trocar 2 times, colocar um em cada tempo. Então os caras já estavam mais preparados em termos de jogo, né? De jogabilidade Pô, e mais demais. de treino. Bicho, a dividida dos casos tava ali prato de comida. É, Eu um fiquei- rapazinho lá machucou, tadinho. Pois é. Rapazinho saiu lá E mancando. quando fala do Defensa, eu lembro de um treinador, um cabeludo que teve lá, um Sebastião Becassese. BKSS, que ele foi é- cogitado Ele veio jogar contra o América aqui, não foi? Foi. Exatamente. Foi. Acho na que ele, o Sula. Defensa, ganhou de 4 do América. E o Foi, América ganhou foi. lá de 3. É, foi Isso, isso, Copa né? Sul-Americana. Sul-Americana. Isso aí. Hoje ele está na Sul-Americana. seleção do Equador. É, E o BKSS ele foi desejado, foi sondado. Quando o Cruzeiro estava nessas trocas aí, o nome do BKSS apareceu para Cruzeiro, para Atlético, Foi. para o São Paulo, o nome dele rodou. Ele bem era o- lembrado. Bem lembrado. Ele era BKSS. auxiliar do Sampaoli. Ele mesmo, É. ele mesmo. E aí a gente tem no domingo o Cruzeiro encerrando contra o Benfield às 4 horas da tarde. Aí o Jardim... Não é 5 não? É 4 Não, horas? 4 horas. 4 horas? 4 horas da tarde, horário de Brasília. É. Aí o Jardim, a ideia dele, pelo que ele disse ao final desse
primeiro amistoso, é que para o jogo contra o Banfield, ele já vai usar um time, pelo menos uma parte boa do jogo, Que vai jogar que contra o vai Grêmio. jogar contra o Grêmio. Aí é que nós vamos poder avaliar em termos dessa ideia sua de saiu contra o Vitória, agora já estamos preparando contra o Grêmio. Aí sim, aí para mim já vale uma avaliação um pouquinho melhor. Será que vai com o Fagner? Será que vai com o William? Uma disputa boa ali. O meio-campo, o que vai rolar? Para mim, eu acho que vai ser o principal dessa semana, o Ângelo, que vai começar no domingo pro Cruzeiro. O Banfield, ele seria um adversário mais conhecido do que o defensa, né? Apesar que os dois estão na prateleira de baixo do futebol argentino, mas teoricamente seria um adversário mais tradicional para o Cruzeiro enfrentar. E já que o Jardim avisou que vai testar o time titular contra o Banfield, então fica aí o convite para a torcida para analisar o Cruzeiro no próximo domingo. E a cobertura você vai ver no Hoje em Dia. E o detalhe é que esse jogo, Omar, para mim vai ser... porque o Jardim reclamou da pausa do Mundial. Sim. Em termos de Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Fluminense, para eles estão com mais vantagem. Sim. Porque mantiveram o ritmo de jogo. Sim, sim. Né? E eu concordo. Eu também concordo. Diferente da Europa, que os caras estão doidos para tirar férias, aqui era ritmo normal. Sim. Não mudou chave para ninguém. Para essa pausa, esse jogo do Banfield, ele vai ter que aplicar a semana inteira também intensidade maior para encarar o Grêmio. Com certeza, Paulo, porque a gente até discutiu isso aqui, né, antes da parada, até que ponto essa parada seria boa para o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro estava bem. Para os times que estão na parte de baixo da tabela foi ótimo, que é o tempo de você contratar, trazer técnico novo, remontar o time. Mas para os que estão na ponta de cima, eu acho que tanto o Bragantino quanto o Cruzeiro foram muito prejudicados. Né? Os outros estão aí no Mundial, né? Vão chegar com ritmo de jogo. Agora, na prática, a gente só vai poder ver isso a partir do mês que vem, né? Quando Isso voltar, a partir do próxima quinzena agora, quando voltar o Campeonato Brasileiro. Mas eu concordo com o Jardim, eu acho que foi muito prejudicial essa parada para o Cruzeiro, pelo ritmo que vinha. E tomara que comece, né, a voltar esse ritmo a partir de domingo contra o Banfield. E detalhe que aí, hoje, eu vou até jogar pro seu lado. Cruzeiro com o Batistella, moleque que a gente já vinha falando aqui, é destaque, é revelação, tem tudo para virar, porque ele não pode colocar também, né, pressão em cima do garoto. Cruzeiro está pronto para renovar, vai 5 anos de contrato e ele deve ser integrado ao profissional. Ele integrado ao profissional, é o Cruzeiro ganhando mais uma opção para esse meio-campo ali com Matheus Pereira, Gabigol e o moleque Batistella para colocar uma pressãozinha. Você né? já tá recuando o Gabigol então, né? Já, Gabigol para mim ele joga. Agora é Gabigol, pra camisa mim, 10 agora. Gabigol para mim vai ser 10. É o reserva do Matheus Pereira. Algumas partidas pode ter Entendi. Gabigol. Tanto é que ontem ele jogou meiuca ali com o Caio Jorge e o Marquinhos na hora que entrou esse trio. Tá certo. Batistella. Eu acho que o Batistella, eu hoje acho que ele ainda é o artilheiro do Sub-20, né? Do Campeonato Brasileiro Sub-20. É um menino que tem despontado, feito gols, assistências, bate muito bem na bola, bate muito bem pênalti, falta, cobra escanteio. É um menino que, teoricamente, daqui a pouco a gente vai ver ele já no profissional desfilando, né? Porque é um bom jogador e tem um futuro imenso pela frente. Agora o Cruzeiro tomou os devidos cuidados com o contrato, não vai perder essa joia para qualquer clube do Brasil, como perdeu o Estevão, como perdeu o Vitor Roque, de forma que a torcida até hoje não consegue engolir, né? Mas o Cauã, teoricamente, ele vai subir pro profissional. Acho que não agora, eu acho que ele vai terminar o Sub-20 primeiro. Vai ficar à disposição do Jardim para a próxima temporada, talvez... Até para essa. Para essa ele já talvez vai até para o final dessa temporada ele comece a jogar também. Até Amém. porque isso deve estar em contrato, né? Vai estar. Isso vai estar no contrato dele, que ele faça participação no profissional. Que ele seja integrado e possa fazer essa ponte na base, mas com os trabalhos sendo voltados no profissional. E o Jardim sabe muito bem como lançar jogadores novos, né? Sim. Fez assim com o Mbappé no Mônaco, lançou outros jogadores também. E ele vai saber como usar o Batistella, que chega pro profissional como uma terceira opção, ali no caso do Matheus Pereira. Sai o Matheus, entra o Gabigol. Sai o Gabigol, entra ele. Então tomara que o Cruzeiro use bem esse menino, que tem um futuro imenso pela frente, pode ser melhor até que esses dois. Concordo plenamente, pode ser melhor sim.
E um detalhe que você chamou, nós falamos do Gabigol hoje, ele recebeu do CAS a absolvição daquele lance do doping, de não ter contribuído para poder colher a urina no doping que foi realizado. Não lá fez no o xixi, Flamengo. Paulo. Sem preâmbulo. Não fez o xixi. Vou trazer melhor aí, ó. A matéria tá aí, que a gente subiu lá no hojeemdia.com.br. Foi absolvido pelo CAS. O xixizinho que eles brigaram com ele, foi lá, resolveu tal e coisa, estava jogando com efeito suspensivo, agora está livre. A punição já venceu, porque venceria em abril. Então aí, agora o CAS, que é a entidade máxima, é a última instância da bagaceira toda, liberou o Gabigol, não está com a ficha suja, e aí está pronto, mais tranquilo ainda. E um detalhe, né, Mike? Ele vem falando em podcasts e entrevistas o quanto que ele está tranquilo aqui no Cruzeiro. E apostando até no Cruzeiro no Mundial, daqui em 29, por exemplo. Exatamente, Paulo. Bom, essa questão da absolvição é uma preocupação a menos para ele, né? Vai jogar mais leve. E eu concordo com você, ele está bem leve, né? Parece que está com o coração mais aberto, né? Com essa vinda para o Cruzeiro. Deve estar solteiro. E assim, não tá amando? E um pouco dessa leveza também do Gabigol passa pelo apoio, né, que a torcida do Cruzeiro e o carinho que a torcida do Cruzeiro tem com ele. Isso aí. Eu lembro que naquele clássico, no primeiro clássico do ano no qual ele foi expulso, ele saiu aplaudido, né? Isso mesmo. Ali a torcida já deu mostra ali, que já estava o abraçando como um ídolo. Claro que falta muita coisa para ele ainda, conquistar grandes títulos, fazer grandes jogos, mas esse abraço da torcida aí deixa ele mais à vontade e o que é bom para ele que vem crescendo nos últimos jogos, né? Antes da parada para o Mundial mesmo ele no banco, nos últimos 3, 4 jogos ele estava entrando muito bem. Peça importante contra o Flamengo. Exatamente, contra o Palmeiras, né? É o 12º jogador. Jogou muito contra o Fortaleza. Jogou muito. Exatamente, e isso é muito positivo, tanto para ele quanto para o time. Então, ó, do Cruzeiro a gente fecha, passa a régua aqui e todas as informações você sabe. Você encontra lá no nosso portal hojeemdia.com.br, como aparece aí na tela, como também nas nossas redes sociais, @Jornal Hoje em Dia. Acesse lá que você vai ficar por dentro de tudo que acontece, não só no esporte, como na política, nas festas juninas aqui de Minas Gerais e mundo afora. Então, perca tempo não. Clica lá, hojeemdia.com.br e também acesse e faça parte das nossas redes sociais, @Jornal Hoje em Dia. Vamos mudar para o outro lado da lagoa, vamos trazer o Atlético, que teve a reapresentação. Isso. A Galo TV trouxe até umas imagens lá, né? Moçada chegando no estilo, um lá com as roupas tal e tal. E esse vídeo aí que você está vendo, que a Galo TV disponibilizou, já faz parte dos treinamentos que a turma já chegou pesada, né? O Cuca já colocou todo mundo para trabalhar, já pensando na volta do Brasileirão. Hein, ô Anjo? O trabalho não pode parar, né? Mas parou. Não pode parar, mas parou. E parou ainda com tempo a mais, né? Porque era previsto que o Atlético voltasse na sexta-feira da semana passada e os jogadores, entre eles, decidiram que iam voltar somente na segunda, mas como forma de premiação. Foi acordado no jogo contra o Ceará, porém não foi passado pela imprensa. Então pegou muita gente de calça na mão, né? Principalmente todos da imprensa que fizeram a programação para cobrir o clube na sexta-feira. E teve que inventar matérias aí até na próxima segunda, quando o Atlético se apresentou. O Atlético se apresentou e da sexta posição, se não me engano, no Campeonato Brasileiro, sexta ou sétima posição. Sexta posição, ele volta a jogar contra o Bahia, não é isso? Isso mesmo. Uma partida muito difícil contra o Bahia e precisa se preparar. Na verdade, o Atlético em sétimo, o Bahia em quinto e é a briga direta pelo G6. Então é isso mesmo. Então o Atlético vai brigar pelo G6 aí por enquanto. E com 3 competições pela frente, né? Então vai precisar muito condicionar seus jogadores nessa volta de férias, porque querendo ou não, o Atlético tirou 17 dias aí, se não me engano, então isso faz falta. A gente viu o Cruzeiro ontem que sentiu um pouco de desgaste, e o Atlético com 3 competições pela frente vai precisar estar muito bem condicionado para enfrentar essa maratona de jogos. E 3 competições sem contratação, né? O Atlético vai jogar 5 partidas fora em julho. Viaja quase 20 mil quilômetros pela América do Sul, então isso gera um desgaste profundo e o Cuca vai ter que saber administrar isso aí. E sem contratação, né? Porque até então, né, Marco?
Não tem. Você teve a volta do Isaac, que estava emprestado. Isso. Vamos ver se ele vai ser aproveitado pelo Cuca, porque tem que ser, né? Aliás, Ué. não é nem ver, porque tem que ser, porque é o que o Ângelo falou, maratona de jogos, como é que você suporta com um elenco curto? Pois é, Paulo. E assim, e tomara que o Cuca, né, abra o coração para esses jovens e dê oportunidade, porque são bons jogadores, né? O Isaac, o próprio Izep também, que parece que está recuperado, né, do problema cardíaco. O João Marcelo. Tem o João Marcelo, que até recebeu uma proposta, né, do mundo árabe recentemente, que foi recusado pelo Atlético, né? Você tem o próprio Gabriel Veneno, que é uma grande aposta aí, né? Então, todo mundo dizendo que é o novo Estevão no futebol brasileiro, né? Não sei, vamos acompanhar. Então, assim, o Atlético vai ter que recorrer à base, não tem outro caminho. Agora, se por um lado, para o Cruzeiro eu acho que foi prejudicial a parada, para o Atlético foi bom, porque o primeiro semestre do Galo foi... Tirando o título mineiro, né? Tenebroso. Foi tenebroso. O Atlético muito irregular, ganhava um jogo, perdia outro, muito mal. E talvez seja esse respiro que o time precisava para poder colocar a casa em ordem, né? Aquele momento da vida que tá tudo turbulento, você só precisa respirar. Eu acho que foi esse momento aí importante para o Atlético. E essa pausa, nessa volta aí, voltou segunda, esse tempo todo aí trabalhando, para no sábado, Anjo, que quer dizer amanhã, Mais que esse jogo amanhã. fazer um joguinho treino contra o Betim na Arena MRV, sem a presença da imprensa, sem ninguém. É um joguinho treino, é aquele para botar a galera no eixo. São as oportunidades que o Cuca tem para descobrir o time ideal para enfrentar o Bahia, que vai ser um jogo muito difícil para o Atlético, né? Sim. E começar um segundo semestre com derrota não dá nos planos de nenhum torcedor. E o Bahia é muito forte quando joga em casa, vem de uma sequência muito boa, vai jogar essa semana a Copa do Nordeste, então já vai estar mais bem preparado que o Atlético, com um adversário melhor, né? Vai disputar a Copa do Nordeste com um adversário melhor, mas o Betim também está aí para o Atlético tentar algumas reviravoltas no ataque ali, quem sabe botando o Dudu como titular. O Júnior Santos voltou muito bem depois da última vez que ele saiu machucado para o clube, voltou, fez gol, deu assistência. Então fica como opção aí para o Cuca. Quem sabe o Bernard também volte a jogar bola. E aí, na expectativa da volta do Arana também. O Arana que realizou treinos aí ainda à parte, mas já com a parte da preparação O Arana física. e o Coelho, né? O Coelho ainda não. O Coelho ficou ainda está mais resguardado, né? O Arana transição. já fez, já treinou com bola, mas aprimorando parte física. Então, provavelmente, ele nem vai estar relacionado, nem deve entrar em campo contra o Betim no sábado. Mas, a semana inteira aí pela frente, acredito que ele já vai estar integrado ao grupo e vai ser uma opção para esse jogo contra o Bahia. Lembrando que o Ederson está suspenso, né? Exatamente. O Atlético não tem o Ederson e esqueci qual que é o outro. São dois jogadores que o Atlético não terá contra o Bahia nessa volta. Aí vai Gabriel Delfim, né? Vai o Delfim também, pelo menos da última participação dele, pegou muito, mostrou que está pronto, né? Isso, foi um dos poucos que se salvaram naquele início de Mineiro, né? Quando o Galo entrou com o Sub-20. Então, você falou do jogo do Bahia, o Atlético, as últimas vezes que ele teve lá na Fonte Nova, foi um desastre, né? Tomou Acho que foi 4 no ano na retrasado. última rodada. E o ano passado foi 4 de novo, né? Acho que ele está pagando pelo campeonato que ele conquistou lá em 2021, né? Exatamente. Então, assim, vai ser uma revanche importante aí. Mas o Cruzeiro, a última vez que esteve lá, também tomou de 4. O Galo tomou 4 por Vitória também, teve no Barradão no passado também. Não, eu acho que a Bahia não tem feito bem para os meninos. Não tá, não. É chuva, é goleada, eu acho que não tá legal, não. Não tá bom, não, né? Mas vamos acompanhar esse retorno do Galo. Aqui, ó, buscando aqui, ó. É o Everson e o Rony. Os dois. Aí os vai dois Júnior, que né? estão Desfalques suspensos. muito importantes para o Atlético. Que aí vai... Ou vai Delfim, Dudu ou vai Júnior Santos. Provavelmente, Ou Bernard, né? Não, Bernard, entre os três, ele com Júnior Santos como opção e Dudu, eu acho que ele vai por esse caminho. Eu acho que ele vai com o Dudu. Eu já acho que vai com o Júnior. Acho que ele vai fazer Júnior e Hulk para fazer essa dobradinha aí. E tomara que essa pausa faça bem pro Bernard também, né? Porque se ele jogar 50% que ele sabe, já é um grande reforço pro Atlético. Verdade. Né? Então é isso. Ou que ele já jogou, né? Que ele sabe. Então é isso do Atlético, a gente tem essas informações e tem as Vingadoras, hein? Que
vão entrar em campo para poder tentar buscar o acesso, a volta, né, o bate-volta para o Brasileirão módulo 1, que é o A1. E tem o Itabirito na Série A3, que já garantiu a classificação para a Série A2, classificação inédita. Nós estamos falando de futebol feminino, hein? Classificação inédita. Vai jogar contra o Vila de Goiás, precisando de uma vitória simples para chegar à final, para disputar o troféu, porque o acesso já veio. Então agora é garantir o primeiro caneco nacional. Lembrando que as Vingadoras jogam amanhã contra o Vitória. Isso aí. Né? As Vingadoras amanhã contra o Vitória e o Itabirito contra o Vila. E detalhe, hein? O jogo Itabirito e Vila, 10 horas da manhã, vai ser transmitido pela TV Brasil. Então aí, ó, você aí, ó, que queira acompanhar o futebol feminino, dá essa moral para as gatas do mato, 10 horas da manhã, pela TV Brasil. Na hora que voltar da novela, não voltar da missa. De manhã, né? É sábado, senhor. É sábado? Sábado, não é o domingão, não, é o sábado. No sábado Acorda mesmo. na hora que você estiver tomando aquele cafezinho, antes de você tomar Você aquela... lembra das gatas do mato? Antes de você abrir aquela... dar aquele barulho, antes desse, vai lá, liga a televisão, se você estiver mexendo com o negocinho ali, põe a TV, o celular do lado ali, ó, dá só aquelas cubadas e tal, e coisa, dá aquela moral. As meninas mandaram bem na competição. E só lembrando, né, Paulo, tem o protagonismo do Itabirito na Série A3, mas o Cruzeiro tá muito bem na A1, né? Na A1. Superando até o Corinthians, que é o maior time das Américas, podemos dizer assim. Então, assim, é o futebol mineiro se reerguendo e caminhando muito bem no futebol em Minas Gerais. Isso é muito bom, viu? Já que você trouxe aí a Série A1, nós teremos aí no domingo, só em agosto, porque vai ter a pausa para a disputa Copa da América. Copa América do futebol feminino. Então, teve uma pausa. O Cruzeiro terminou a primeira fase na ponta, com 36 pontos. Muito bom. O América, no último jogo, deixou escapar, terminou em nono, mas uma campanha espetacular das espartanas. Terminou em nono, com o Bragantino tirando o América da posição e ficando na 8ª colocação. Então nós vamos ter lá em agosto, nós vamos debater ainda sobre isso, mas lá em agosto tem Bragantino e Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, Bahia e Corinthians, Ferroviária e São Paulo nesse lesco-lesco das quartas de final, que é o que o Mike falou, só jogão. Beleza? Todas essas informações, eu repito para você, você encontra no nosso portal hojeemdia.com.br ou nas nossas redes sociais que tá aí, ó. @jornal Hoje em Dia. Acesse, faça parte, dê o like, o joinha, inscreva no canal, que fala assim, né? Bonitinho. Faça isso tudo aí e venha fazer parte da comunidade @jornal Hoje em Dia nas nossas redes sociais. Vamos trazer o último grande destaque do futebol mineiro nas duas primeiras divisões nacionais. Teremos na segunda-feira Atlético e América, ou melhor, América e Atlético no Indepa, o Ângelo. Joguinho que é para o América chegar de vez, colar no G4, ou para o Atlético tentar escapar dessa zona da degola que ele tá batendo toda hora ali e ficando, hein? Um joguinho bom, né? Mas pena que é numa segunda-feira à noite. É um jogo para um domingo à tarde. 9 horas da noite. É incrível. Não dá nem para entender isso. Mas é um jogo para um domingo à tarde, para a torcida americana aí, ou Independência. Para quem sabe, o Independência recebeu os torcedores do São João del Rei. Mas não, aí a CBF tem que colocar segunda-feira, 9 horas da noite. Aí vão lá os 3.000 gato pingado, que vão tentar ver esse jogo, o América tentar colar no G4, ou o Atlético sair da zona de rebaixamento. O América é grande favorito, joga em casa, vem de uma boa sequência, o Anderson parece que deu uma ajeitada no time. Vem de vitória em cima do CRB, 2-1 fora de casa, né? Fora de casa. Já tinha ganhado do Vila também, depois empatou em casa e depois ganhou novamente fora de casa do CRB, que é o adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil. E o América que vem reforçando o time, né? Sim. Ontem firmou um acordo com o Facundo Labandeira, que vai chegar aí por empréstimo. Eu lembro dele jogando pelo Sport, lembro que ele foi muito bem. Inclusive numa partida contra o Cruzeiro, eu acho que ele marcou gol, fez um terrorzinho na defesa do Cruzeiro. É um bom jogador, mas o América
tem bons valores ali na frente, meninos novos ali, o Figueiredo, que tem feito bons jogos. A pontinha do pé do Figueiredo, que foi a salvação do gol contra o CRB. E o destaque meu vai para o Miguelito, que tem jogado muito, tem feito a diferença. Se não fosse aquela cagada que ele arrumou, aquela cagada e que merece punição, se for comprovada, com o Alano, o Miguelito ia ser um dos destaques do América aí, mas se for comprovado tem que ser Você põe o tchau. pim aí na hora do... Não, mas cagadinha não tem problema, né? Você não pia Eu aí não falei na hora nada, de nada editar. demais, nada demais. Foi quase igual ele. Se ele não tivesse feito uma burrada, hein? Consertou. Melhorou, Ele né? melhorou. E aí ele fez aquela burrada mesmo e foi punido pelo que fez e voltou muito bem, né? E vai ser julgado ainda. Vai. Ser julgado na fera, não na esfera esportiva. Porque tem que ser. Se for comprovado que teve ato racista da parte dele com o Alano, tem que ser punido e tchau. Sem nada. Sem pensar em nada. Sem recurso nem nada. E é um bom nome, né, ô Maicon? Ah, com certeza. Ele tá bem no América e na seleção boliviana, né? Salvo engano, ele é o artilheiro das eliminatórias, né? Se eu não estiver enganado. Então, assim, é um bom jogador, mas que... Vamos ver como é que vai ser essa sequência dele aí. Agora, você destacou o Figueiredo voltou a ser o velho Figueiredo do Campeonato Mineiro, né? Que fez uma boa primeira fase, agora voltou aí, está sendo decisivo. Um né? Figueiredo que despontou bem no Vasco, que é onde ele cria Exato. e que chamou a atenção dos outros clubes. O América está com bons valores ali na frente, né? O Miguelito, o William, voltou a jogar importante, bola, né? O Figueiredo tá bem, o Fabinho Que fez tá gol, voltando. tá voltando e fez gol diante do Vila Nova. E uma pena é o Renato Marques, que não vingou, né? Tá treinando separado. Foi embora. E foi embora, né? Já foi embora, já. Foi embora. Tá Adson fora foi dos embora, planos, Fora dos planos. Infelizmente, Acontece. a cabeça e tudo mais é jogador, é o que a gente fala. O moleque que está subindo da base, ele tem que ter a cabeça no lugar, principalmente quando ele começa a destacar no profissional. A ter oportunidade, faz um gol ali, faz outro ali. Ele já não pode achar que ele é um Pelé. Ele tem que entender que ele está ali ainda como um Mané e tal, para chegar ao ponto. Aí ele Se acha que é o fica Mané nessa Garrincha. onda, aí não pode achar nem que é o Garrincha. Se achar, já acaba tudo. Ó, enquanto o América vem de vitória, o Atlético toma uma virada pro Remo em casa. Gols de Pedro. Pedro Rocha marcou os dois. Tá É o bem, artilheiro da Série B. Tá indo bem pelo Remo, Artilheiro. né? Eu acho um ótimo reforço. Eu sempre gostei do Pedro Rocha. 8 gols, ele tá 3 acima do Renan Peixoto, do Carlão e do Neto Costa. Neto Costa do Atlético. O Pedro Rocha ele foi muito bem aqui no Cruzeiro, cara. O que atrapalhou ele foi as contusões e a fase que o Cruzeiro emplacou depois da saída da Libertadores, que foi só decadência, né? Concordo. Eu lembro dele, ele decidiu o Campeonato Mineiro contra o Atlético, ele eliminou o Atlético da Copa do Brasil. Exatamente. Ele foi muito bem aqui no Cruzeiro. E no Grêmio também ele foi no muito Grêmio, bem, no né? Grêmio ele acabou com o Cruzeiro e o Atlético aqui no Mineirão. Ele é um bom jogador. Pena que agora já entrou nessa fase. Quem sabe, né? Eu acho que ele merece a segunda chance. É o que eu ia falar. Quem sabe aí ele não belisca um time que vai ter um acesso, ou quem sabe até pode ser o Remo, né? Sobe e tem nova chance, nova vitrine na Série A. A gente desponta num Vasco, apesar que o Vasco pode cair também. Então tem que ser time de Série A. A gente teve vários exemplos, né, de bons jogadores que sumiram e depois ressurgiram, né? Você tem o Wellington Paulista, esse próprio Marinho que está no Fortaleza, né? Deu uma sumida, depois foi para o Santos, virou o rei da América. Ele mesmo. Né? Você tem o próprio Diego Souza, que já sumiu e ressurgiu várias vezes. Verdade. Quem sabe o Pedro Rocha entra nessa aí, né? É verdade. Então agora a gente vai descer um pouquinho. Nós vai descer. Descer pra Série D. Vocês acharam? Nós vamos lá na Série D, papai, porque lá também tem time de Minas disputando. Nós tivemos aí, a gente saiu do último programa, né, Marcão, falando de Uberlândia e Itabirito que iriam se enfrentar. Foi um passeio, né? Uberlândia não tomou nem conhecimento, papai. 4 cocos em casa. Hein, ó, Marco? Com os 4 cocos, o Uberlândia subiu para a segunda colocação. Isso. Lembrando que passam 4 dessa primeira fase.
subiu para a segunda colocação com 14 pontos e deixou o Itabirito estacionado na última posição com 9. O Itabirito vai ter que remar muito nesses últimos jogos para tentar beliscar a quarta posição. Mas eu acho complicado, viu, Anjo? Tá difícil pro Itabirito. Parou. Muito complicado. Jogar fora de casa ainda. Teve Tá jogando troca Nova de Lima. treinador, teve troca disso, troca daquilo. Sai Tá jogador, tendo que volta jogar- jogador. Tá tendo que jogar em Nova Lima, né? Lá no Alçapão do Bonfim. Então, a briga então deve ser pro Uberlândia conquistar essa vaga, assim como o Pouso Alegre, que está no grupo diferente, no grupo A6, que veio de empate com o Maricá e joga amanhã, sabadão, contra o Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde, no Laranjão. Se ganhar, o Pousão está em quarto. Se ganhar, o Pousão pode chegar até a segunda colocação, ficar colado lá na Portuguesa. É o ideal, né, Maicon? Vamos torcer, né? O Pousão que já foi bem na Série D, vice-campeão, né, recentemente. Vamos ver se ele consegue esse acesso e partir para a próxima fase. Nos jogos do Uberlândia e do Itabirito, que a gente esqueceu de falar aqui, o Uberlândia sai agora para enfrentar o Goiatuba, 5 horas da tarde, amanhã lá no Divinão, hein? Já imaginou o Divinão? Mano? Bonito, né, só? Não bonito estádio, Divinão. Quero conhecer o Divinão. Divinão. E o Itabirito jogando no Castor Cifuentes, recebe no domingo 3h30 o Operário. É para passar o trator nos operários, né? Lá vem o Alex aí, lá vem o Alex Salento. O Alex que tá comandando o Operário, né? Vamos ver. E aí, é para passar o trator ou não é? Tem que ganhar, né, pô? Se quiser manter vivo, é jogo para ganhar, O né? Alex, desde que voltou para o Brasil e virou treinador do Operário, o Operário ganhou uma e perdeu outra. Exatamente. Isso aí. Então, Agora, haja pra tirar a gasolina, né? Pra você deslocar de Itabirito até Nova Lima, pertinho, né? moço. Dá pouquinho. Dá com meia horinha você já tá. Tem todo mundo de bicicleta pelas montanhas. Passa ali pela Cical, desce pelo Barreiro, passa pelo Chefão, do Chefão você quebra a esquerda, sobe a direita, vira 3 ruas, tá dentro. Já tá lá, né? Tá dentro. E na Série C nós temos o nosso querido Tombense, que perdeu, rapaz, pro Náutico em casa, 2-0, resultadinho margoso, como diz o outro, hein, mãe? Eu pensei que o Tombense, quando ele voltasse lá pro Almeidão, né? Fosse dar uma levantada. Ia ser um caldeirãozinho ali Foi e tal. extremamente contrário, Foi né, extremamente ao contrário. Eu acho que é melhor voltar para Muriaé. Começou na Série B, que ele voltou para o Almeidão. Isso. E aí deslanchou. Deu uma começou a perder. desandada aqui. Bom jogar um sal grosso aí, moçada. É verdade. Joga um sal grosso, dá uma limpada, faz aquele, né? Volta para Muriaé para ver se melhora. Faz um esqueminha bom aí, porque o estádio ficou organizado, ficou bonito. bacana, tá bonitinho. Bom. Então merece o Tombense jogando um pouquinho melhor. Com essa derrota, o Tombense agora está a 4 pontos do 8º, que é o Brusque. Do Brusque e do Náutico, que o Náutico também tá com os mesmos 15 pontos. Então, Náutico, Brusque e São Bernardo. Eu esqueci de falar de São Bernardo. O Tombense joga contra a Ponte, segunda-feira, fora de casa, com a Ponte na segunda colocação. Aí é duelo pesado. E se ganhar, é aquela ideia de ganhar, botar um respeito para poder brigar ainda para ficar entre os 8. Será que esse ano a Ponte conquistou o primeiro título da sua história? Será? Quando você dá essas voltas na Série C e D... Você acha tanto clube que foi na Série A, né, cara? Isso, e Náutico, deu trabalho. Ponte Preta, Esse Náutico já deu uma canseira naqueles aflitos, né? O Náutico era bom, né? Santa Cruz. Essa Ponte Preta também, no Moisés Lucarelli, misericórdia. Ganhar lá era difícil. Verdade. Então é isso, gente. Passamos a régua aí no que acontece no nosso futebol nacional. Boa sorte para as meninas. E um detalhe para a gente fechar aqui, que eu acho que vale, né, de gente destacar, essas participações de Palmeiras e Fluminense que abrilhantaram o Mundial para os brasileiros, né, Ângelo e Maicon? Não tirando o mérito do Botafogo e do Flamengo, mas ver o Fábio fazendo o que fez, ver o Cano fazendo o gol com o Renato Gaúcho. Vamos dar destaque a quem avançou, né? O Fluminense e o Palmeiras merecem mesmo destaque.
estão fazendo grandes campanhas e merecem onde estão agora e tem tudo para poder chegar. E volta pro Brasil com esse peso aí de ter disputado um Mundial, principalmente o Fluminense, derrubando uma zebra, um gigante, que é o vice-campeão, que é a Inter, né, ô Maicon? E para mim é um dos maiores resultados dessa competição. Eu também. Até agora, para mim, E o foi cofre maior é cheio, resultado. né? E cofre cheio, dinheiro no bolso. Quando você olha a participação dos brasileiros, vê as vitórias, né? Todas as vitórias, primeira e segunda fase, você destaca ali o Botafogo contra o PSG, primeira fase. Mas quando você vai para esse Fluminense e Inter, não foi um jogo que o Fluminense ganhou na sorte, foi estratégia. Exatamente. O Renato montou estratégia contra o vice-campeão da Liga dos Campeões, jogou muito bem, fez 2-0, poderia ter feito mais, poderia ter tomado também, o Fábio fez uma partida. Eu acho que depois dessa participação do Fábio nesse Mundial, fica difícil ele não ser convocado para a seleção. Pelo menos para ir só para passear, como terceiro Para ser goleiro? o goleiro reserva ali. O terceiro? O segundo ou o terceiro. Porque ele vai estar com 47. Não, Na o Copa? Copa faz 45 agora. Aham. 46. 46, a Copa é 46. É. Vai estar com 46. Hoje, Paulo, o Fábio não deve nada ao Alisson e ao Ederson. Não deve mesmo. Entendeu? Deve não. Então, assim, eu acho que fica difícil para o Ancelotti não chamá-lo, né? Diante de tudo que ele tem feito. Se chamar como segundo, você pega um moleque mais novo para ir como terceiro, para já conhecer como o Brasil já fez isso lá atrás e chegou a ganhar Copas. Né? Levando um Ronaldo Fenômeno em 94 para conhecer como que funciona a Copa do Mundo, para ele carregar o time em outra conquista, né? Exatamente. E lembrando que assim, o Fábio não iria pelo nome nem por bagagem, mas pelo que ele está jogando. Mérito, mérito. Isso aí. Beleza? Beleza. Então vamos embora então, moçada. Valeu, semana que vem. Só A fazendo gente volta. só um recadinho aqui, só Diga. a nota triste do futebol essa semana. Esquecemos. Que foi o falecimento do Diogo Jota e do seu irmão, André Silva. André Silva, e de uma tragédia que aconteceu na Espanha, né? Os jogadores estavam voltando de carro e no meio de uma ultrapassagem aconteceu um acidente, eles acabaram morrendo com o carro pegou fogo. Então foi lamentar esse acidente, um cara promissor, 28 anos, 28 anos, muito novo, uma carreira toda pela frente, e já vinha ganhando títulos e títulos pelo Liverpool. Recentemente conquistou a Liga das Nações por Portugal. O seu irmão estava despontando no futebol agora com 25 anos. Então, lamentável o que aconteceu e luto no futebol. E me lembra muito Roberto Batata, Denner. Dois nomes também, Roberto no Cruzeiro, Denner na Portuguesa. O Denner que na época poderia ter sido, comparando, trazendo para essa rapaziada que não viu o Denner jogar bola, o Denner poderia ser até melhor do que Ronaldinho Gaúcho, em dribles e no futebol. Tava bem, né? Era um moleque que ia despontar também em acidentes de carro. Então fica aí essa nota de pesar nossa, para que o Liverpool até aposentou a camisa. Sim. Que era usada pelo... Camisa 20. A camisa 20 o Liverpool aposentou em memória e respeito ao Jota, que é um português que Deus o tenha e receba ele, conforte a família nesse momento pesado. Sim. Pesado também estou eu para a gente poder ir embora, bater um rango, né? Porque agora já tá deu. quase na hora, não tá? Vamos que vamos. Sextando. Moçada, aquele abraço. Semana que vem a gente volta. Lembrando, hein? Semana que vem é a última antes do início da volta, né? Do reencontro dos torcedores com o Brasileirão. Achei que você ia falar de suas férias. Nem... Não, minhas férias também. Aí eu vou dar uma descansada também. Beijo, Michele, beijo, Gigi. Nós vamos dar aquela aproveitada nas férias, papai. Tchau, Vambora, tchau. Maicon? Bora. Galera, abraço. Até o próximo programa.